reino de Deus. Ele não chegou ao Senhor e disse: eu sei que Deus está com você, pois ninguém poderia fazer o que você faz se Deus não for com ele, sim ou não? Primeiro tipo de gente, aquelas pessoas que percebem a operação do reino de Deus por causa dos sinais. Ok, talvez todas as pessoas aqui, e só estão aqui porque percebem que há um Deus soberano atuando em meio aos homens. Você vê sinais, você vê evidências, você ouve testemunhos sobre o poder de Deus, e você diz: bom, Deus deve estar agindo na terra. Eu vejo coisas intrigantes, que não são intelectualmente, cientificamente explicadas de maneira satisfatória, então deve ser Deus, ok? E Nicodemos está nessa posição, mas Jesus disse: você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, não apenas os sinais do reino de Deus, mas de fato ver o reino de Deus. Então, quando alguém sai dessa posição que Nicodemos estava, e pela fé, mediante o arrependimento, nasce de novo, os seus olhos são abertos para ver o reino de Deus. Então você passa a ter convicção de que Deus está reinando de uma eternidade a outra de forma soberana. Ele diz: mas como eu, sendo um homem velho, tornaria a entrar ao ventre da minha mãe e nasceria de novo? Aí Jesus disse: não, cara, você não está entendendo. Ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Quantos de vocês concordam que ver e entrar são coisas distintas? Então, das três possibilidades, nós hoje temos aqui pessoas que veem os sinais do reino de Deus, e por causa disso estão intrigadas e procurando a verdade, estão aqui, sendo jovens, velhos, adolescentes ou crianças. Lógico que eu não julgaria isso pela sua postura durante o período de música, presta atenção, eu não estou fazendo isso, mas eu, como um bom pastor, sempre fico dando aquela olhada panorâmica, né? O santo estava aqui, aleluia, para te adorar, ó Rei dos Reis. Ele está vendo se o João veio, se a Paula está aqui mesmo, não é coisa de pastor? E eu também, eu fico... E aí você passa o olhar em uns irmãos que assim te dá até medo, porque parece que é um defunto. Aí você é meio que levado a pensar que essa pessoa talvez é literalmente um espectador que vê evidências do reino de Deus, mas que não nasceu de novo. Inclusive, alguns de nós, e eu não estou dizendo que é essa postura que determina. Eu só costumo pensar que alguém que foi iluminado e que foi redimido e que entende as implicações da redenção, quem você era antes de Cristo, para mim é quase impossível que você não manifeste louvor quando o povo de Deus junto está cantando. Eu acho assim, uma séria chance de você não ter nascido de novo. Por quê? Porque o louvor não tem a ver com como você está se sentindo, tem a ver com a convicção que você tem de quem Deus é e do que Deus já realizou em Cristo Jesus, ao seu favor e para a glória dele. Quem está me entendendo, diga amém. Então você repensa aí sua postura no santo ajuntamento da igreja. Ok, primeiro grupo está aqui porque vê evidências da operação do reino de Deus. Segundo grupo está aqui porque já foi redimido e nasceu de novo e consegue ver o reino de Deus. Mas a pergunta é: quantos de nós já entraram no sentido de acessar a realidade do reino de Deus? Quantos de nós entendem de fato o que é isso? Eu não estou aqui classificando diferentes grupos de irmãos, porque seria um equívoco teológico, mas eu estou falando de diferentes estações na nossa caminhada cristã. Quem me entende, diga sim. Então, Nicodemos era um mestre da lei. Eu não costumo chamar as pessoas de fariseus, porque para mim seria um elogio. Né? Tem gente que fala: esse cara é um fariseu. Quê? Hoje aqui eu não podia, assim, você pode ser o maior hipócrita, que a gente sempre acha que farisaísmo está atrelado só à hipocrisia, né? É verdade que a maioria de nós aqui, né, todos nós somos hipócritas em alguma medida, amém? Glória a Deus, uns mais, outros menos, a começar por mim, fica tranquilo.
Mas assim, se eu te chamar de um fariseu, se sinta elogiado, porque um fariseu é conhecedor das Sagradas Letras. Não é o seu caso. Posso ouvir um amém? Você pode comprar meu livro, vai te ajudar. Eu acho que é um jeito ruim de vender livro, né, Sandro? Então, ele é um fariseu, ele é um conhecedor das Escrituras, ele tem a esperança do Messias, ele reconhece que aquele homem de Nazaré está operando os sinais e só pode ser Deus. Mas Jesus disse, ok, você ainda não nasceu de novo e tampouco entrou no reino de Deus. Então, eu quero tentar olhar para o Novo Testamento, para alguns conceitos e tentar arranhar a superfície desse tema do reino de Deus. E talvez nesse pouco tempo que eu vou ter, eu vou me preocupar mais em corrigir alguns equívocos do que falar daquilo que é o reino de Deus. Ok? Isso por causa do tempo, mas agora sem brincadeira nenhuma, não consegue aprofundar. E eu disse que você precisa se dedicar à leitura. Meu microfone está dando. Você precisa se dedicar à leitura das Escrituras, em primeiro lugar. E depois você precisa se dedicar à leitura de boa teologia. Depois você pode ler livros da sua área profissional, é muito importante para você crescer. Depois você pode ler romance, depois você pode ler ficção. E quando sobrar tempo, você entra na rede social. Aleluia. Porque você está ficando cada dia mais manipulável. Por causa do tempo que você gasta com o seu smartphone. Eu acabei de perder uma conta com 100 mil seguidores que eu fui hackeado. Eu quase que não volto e estou com uma vontade de sair fora que vocês não têm ideia. É de verdade, de verdade. De verdade mesmo. Entende? Eu recebi mensagens de consolo. Poxa, estamos com você, pastor. Estamos orando por você. E eu falei, vocês estão rindo? Eu falei, por quê? Porque é tão ruim o que você sofreu. Eu disse, o quê? Poxa, tinha mais de 100 mil seguidores orgânicos. Sofrimento? E todo mundo me mandando um monte de mensagem de hacker do bem que eu posso acessar, pessoas que eu posso pagar para ter a minha conta de novo. Olha para mim. Rede social é lixo. Não vale nada. E se você dá valor para isso, no final vou fazer uma oração específica, você pode se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor. Amém? E eu não estou brincando. Glória a Deus, mas eu estou bonzinho, agora eu estou pastor, hoje eu estou pastoral, não estou profético, hoje eu estou coração sacerdotal aqui. A glória a Deus. Então não me console que está tudo bem, entendeu? Eu sempre disse, né, que ter seguidores no Instagram ou curtidas no Facebook é tão valioso quanto ganhar dinheirinho no banco imobiliário. É de mentirinha. Entende? Então a gente quer falar de reino de Deus. Mas a maioria das pessoas aqui, não só jovens, tá? Não se esquivem. Velhos e jovens estão desesperados para ter alguma influência online. Mas a sua vida não tem envergadura para ter influência nenhuma. Mas na internet você consegue fingir que você é quem de fato não é. Sabe qual é o problema? Pergunta para mim qual? É que Deus, o diabo, você e eu sabemos que você não é. Glória a Deus. Porque se você for, você não vai precisar fazer nada disso. Deus, o diabo, eu e você, e todo mundo vai saber que você é. Amém? Posso começar a pregar agora, nesta noite? Então, a gente vai ter alguma projeção ali, só para aguçar um pouquinho do que a gente vai falar. E aí vamos tentar. Então, o que é o reino de Deus? Bom, essa pergunta ela é respondida pela própria frase, né? O reino de Deus é o reino de Deus, né? É bem simples assim. E essa é uma coisa boa do cristianismo. As coisas do cristianismo são simples, né? O reino de Deus é o direito legítimo que Deus tem de governar de uma eternidade a outra. Nunca é demais nos lembrarmos, em um mundo caótico, com muito sofrimento ao nosso redor, que o salmista diz: de eternidade a eternidade o Senhor reina. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Nem da sua vida, nem da minha, nem de toda a ordem criada.
tudo está seguindo o curso que Deus estabeleceu para a história. Ok? Então, o reino de Deus é o direito legal que Deus tem de governar. Próximo. A gente pulou 3 palavrinhas que tinha ali que eu esqueci. Diga comigo: literal, espiritual e ético. Então há uma discussão, presta atenção, a gente quer falar sobre o reino de Deus, sobre a influência do reino de Deus, sobre o poder do reino de Deus, sobre levar o reino de Deus para onde a gente trabalha. Vamos pensar. Há uma discussão, pode voltar ali no que é o reino de Deus, depois a gente volta aqui. Obrigado. Há uma discussão sobre o reino de Deus é o quê? Ele é literal? É uma realidade concreta? Deus reina mesmo? E se a resposta for sim, como que isso se manifesta agora? Seria isso. Há quem diga que o reino de Deus é somente literal. E ele de fato é literal, já vou me adiantar. Há uma outra forma de interpretar o reino de Deus que acredita que o reino de Deus é somente espiritual, que ele é uma realidade só interior. E que não há nada por ser manifestado de maneira externa, porque o reino de Deus é o reinar de Deus em seu e no meu coração. Então o reino de Deus seria apenas uma realidade espiritual, ok? Sem nenhuma relevância prática para a vida comum, para a vida material e concreta. E por fim, há quem diga que o reino de Deus é uma realidade ética. Ou seja, o que é o reino de Deus? São valores e princípios que nós temos que seguir. Então, nós vamos perceber que fragmentar essas características do reino é que causam equívocos. E pensar errado significa agir errado. Qual a importância? Presta atenção, você que já está desanimado, porque não tem uma música no fundo aqui, qual a importância do estudo das Escrituras? É porque ninguém vai além daquilo que entendeu. Você e eu vivemos necessariamente nos limites e nas fronteiras daquilo que a gente entende. Ninguém vai além daquilo que vê. Então, se nós realmente queremos ser discípulos de Cristo, queremos aprender a vontade de Deus, queremos compreender o reino de Deus, não tem outro caminho. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, amém? E por isso temos mestres, e por isso temos materiais, e por isso temos que dedicar mais tempo em nossos encontros, estudando a palavra de Deus, e não as muitas opiniões alheias. Então, próximo slide. Por pensarmos apenas em termos de dialética hegeliana, deixa isso para lá, tá? É que isso é um corte do meu livro. Tese, antítese, síntese, ou isso, ou aquilo, nossos questionamentos sobre o reino de Deus o fragmentam em pedaços. Não se preocupa com essa coisa de dialética hegeliana, tá bom? Que essa coisa é muito complexa, nem eu entendo isso direito, mas o nosso mundo vive assim. Você nem sabe, mas você vive assim. Hegel foi um filósofo que segundo os caras que estudam filosofia, é o cara mais difícil que tem para entender a filosofia dele. Mas ele meio que... A filosofia é uma tentativa de tentar explicar qual é a razão última de todas as coisas. A teologia também, o problema é que a briga está entre teologia e filosofia, tá bom? Aí esse filósofo, Hegel, ele disse que a história, ela é mais ou menos assim, e por fim, depois que ele criou esse esquema, que é chamado de dialética, o mundo inteiro é assim. Ele disse que surge um tipo de conhecimento que é chamado de tese. Tipo assim, você sabe que antigamente as pessoas pensavam, não sabiam que o mundo era redondo, quem sabe disso? Inclusive o primeiro cara que falou que a Terra era redonda foi excomungado pela igreja romana, um negócio complicado, porque não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente sabe que ele estava certo, a Terra é redonda mesmo, né? Tem a discussão dos terraplanistas aí, que você escuta e nem sabe do que se trata, mas tá bom, você riu, né? Parece até que você sabe do que é. Mas ele diz que assim, ó, tem um conhecimento, tese,
esse conhecimento ele pode ser de natureza filosófica, política ou religiosa, o que as pessoas pensam sobre Deus, sobre si mesmos, enfim, não importa. O tempo passa e surge um outro argumento científico, filosófico, teológico, que coloca aquele antigo argumento em xeque. Então é a antítese ou a antitese. A gente pensava que as coisas eram assim, mas a história progrediu, a ciência amadureceu, a teologia amadureceu, a filosofia amadureceu, e agora a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que tem isso aqui. Então, antitese. Aí conflito entre essas ideias, ok? Aí depois o tempo passa e tem uma síntese. O que é a síntese? É o resultado da tese e da antítese que se fundiram. A síntese acaba por virar uma tese e o processo segue. Quem está entendendo? Olha para mim. Fica tranquilo, tem gente com cara de morto já. Finge que está legal. Então eu não quero perder tempo, eu só quero que você saiba que mesmo você não tendo interesse nenhum e não entendendo nenhum, você vive num mundo que pensa assim. E isso é um problema. Está de todo errado? Não. Só que se aplicar isso a Deus e às Escrituras, a gente está com um problema grave. O que quer dizer que o tempo vai passar e vai ter novos conhecimentos, depois a gente vai dizer que não era bem isso. Então nunca termina, então não tem absoluto. E aí essa coisa aqui, olha que coisa louca. Essa coisa da dialética hegeliana, que já te deu sono, tese, antítese, síntese, que eu expliquei igual primeira série e você não entendeu, que você acha que não tem nada a ver, gerou o tempo que a gente está, chamado pós-modernidade, que eu falei um pouco na última vez, é como se eu estivesse tomando a conversa dali, e que basicamente é um modo de ver a vida a partir de uma verdade absoluta, que é, aí está a coerência. Pergunta para mim qual? Não há verdade absoluta. O tempo que a gente vive é tão louco, que é pós-modernidade, tão louco, que a teoria, que é relativismo o nome disso, relativiza tudo, do nosso tempo não há verdade absoluta. Mas isso é uma verdade absoluta. Então a gente está ficando chupeta, porque a gente está rejeitando a revelação, escuta, que Deus dá de si mesmo na sua palavra. Na prática é mais ou menos assim. Há verdades absolutas, como o reino de Deus, descritas nas Escrituras. Quando você vai evangelizar um não cristão, vou começar pelo não cristão, e você vai falar, por exemplo, de uma prática pecaminosa que ele está cometendo. Você vai dizer, olha, isso aqui é pecado, isso é errado. Aí ele vai dizer para você, mas por que é errado? Você vai dizer, porque a Bíblia diz que é errado. E a Bíblia é a verdade. Aí ele vai dizer para você algo mais ou menos assim, verdade para você. Quem já teve essa experiência? Não para mim. Aí ele vai dizer algo assim, é a sua verdade. Sabe o que aconteceu no tempo que a gente vive, chamado pós-modernidade? Presta atenção, a verdade foi condicionada ao indivíduo e ao contexto que ele está. Então o que é verdade? É o que eu determino que é verdade no meu grupo. Então tem um monte de verdade. Os pós-modernos não dizem que não tem verdade, que seria loucura dizer que não tem verdade. Só uns nihilistas como Nietzsche, mas aí deixa essa conversa para outro dia, que eu fui falar disso na escola Awakening e não me chamaram mais. Não, presta atenção. Tem verdade, mas é a sua. Aí a gente está falando de um incrédulo. Quem está me entendendo, ergue a mão e diga assim. Estão falando de um incrédulo. Verdade para você. Não, eu não sou assim, Leandro. Aí eu já começo perguntando para você. Quantas pessoas aqui acreditam que esse livro é a palavra inspirada por Deus e que contém toda a verdade absoluta para que vivamos de maneira que glorifique a Deus? Erga a mão e diga amém. Amém. Você sofre de bipolaridade. Eu acabei de diagnosticar você. Sabe por quê? Porque você despreza todos os dias esse livro pelo seu smartphone. Você só pode ter um problema seríssimo.
Que se você realmente acreditasse que Deus falou, meu irmão, você ia comer esse livro aqui todos os dias. Você não ia dizer que você não tem, que você não entende, porque daí você vai ouvir de um cara que tem a 7ª série, que é ex-dependente químico, criado num bairro de subúrbio de Curitiba, que hoje anda o mundo pregando o evangelho, mas ainda mora de aluguel, tem um carro financiado e torce para o Paraná Clube, que está sem divisão. Aí você está com um problema, porque se um cara como esse, que não tem teologia, que tem a 7ª série do colegial, que é órfão de pai, que é nascido, criado e vive no Alto Boqueirão em Curitiba, pode aprender de Deus, você ficou com um problema gravíssimo. Não é que você não entenda, é que você é frio, preguiçoso e negligente. E essa é a razão de viver deprimido. Agora, eu não estou aqui querendo te deprimir mais. Eu estou aqui querendo abrir uma porta, uma janelinha, e dizer, você pode conhecer a Deus e a sua vontade. Não importa a sua condição. Eu não estou dizendo que ela não é uma condição verdadeira. Eu não sou um fanático anti-ciência. Eu estou dizendo é que terapeuta nenhum vai te ajudar, até que você tome os passos que tem que tomar, e depois um terapeuta pode te ajudar. Só que o problema é que para a pós-modernidade, os terapeutas viraram os pastores. Porque são pastores relativistas, que quando você fala das suas práticas que desonram a Deus, os terapeutas, os pastores seculares dizem, está tudo bem. Você se sente bem assim? Aí você diz, sim, então está tudo bem. Quem está me entendendo? Diga amém. Então a gente precisa refletir nessas coisas, nessas influências de fragmentação. Então essa maneira de ver o mundo, tese, antítese e síntese, ou isso ou aquilo, a gente aplica isso a tudo. Então a gente pensa assim, o reino de Deus não pode ser todas essas coisas, literal, espiritual e ético. Ele tem que ser uma coisa ou outra. Porque a nossa cabeça é uma cabeça que pensa de maneira hegeliana. Aí o mundo agora diz assim, Deus não pode ser totalmente poderoso e totalmente bom. Porque se Deus é totalmente poderoso, ele não pode ser totalmente bom, porque se ele fosse totalmente bom, ele não deixava o mal acontecer. Mas a Bíblia explica isso, mas você não conhece. Então você vai sucumbindo à filosofia do seu tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, você vê como isso é prático, como isso é vivido no nosso dia a dia. Eu quero ver com vocês alguns equívocos sobre o reino de Deus. Mas eu vou falar bem a verdade para vocês. Que vontade que eu estou de ficar só falando disso aqui. E eu vou, só que de outro jeito. Pega um manto profético aí, receba a unção. Não tem essa, Dô. Os caras falam, mas as roupas de Paulo. Eu digo, a única diferença é que você não é Paulo, né? Mas fora isso, pode tentar. Então, gente, olha para mim. A gente tende a fragmentar tudo, olha para mim, e relativizar tudo. Quando você é confrontado, por exemplo, agora, alguns de nós aqui já estão lutando consigo mesmo para relativizar o que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu chego aqui já dizendo que você é frio, preguiçoso, negligente e bipolar. Porque diz que reconhece a Bíblia como a palavra de Deus, mas despreza ela. Aí você, na tua cabeça, já está tentando relativizar. Primeira tentativa tua é, esse cara é um soberbo, arrogante, olha o jeito que ele fala. Aí daqui a pouco eu vou continuar falando, você vai ver que eu sou parceria, que eu sou brother, que, né? Onde é que é a igreja? Falou Pirituba. Pirituba é a terra de RZO, rapaz. Rapaziada da Zona Oeste, Sandrão, Elhão e Negrali, discipularam a minha cabeça na adolescência, não mais hoje, graças a Deus, né? Eu sou brother, só que quando eu subo aqui, eu não estou afim de ser querido com ninguém, eu estou afim de ser útil para a sua edificação e para a glória de Deus, amém? Então a gente começa a entrar nesse conflito e tentar jogar, não, mas é que você não sabe da minha vida, mas eu já te falei que a minha vida também é toda zoada. E aí ao invés de a gente ficar você ficar, porque eu não estou numa briga carnal com você mesmo, é mais fácil se você for abrindo o seu coração e dizendo, é verdade, Espírito Santo, ajuda-me.
Ajuda-me a me levantar desse quadro que eu me encontro. Ajuda-me a ser coerente, minimamente, com aquilo que eu declaro crer. Porque minha vida é incoerente. Eu digo crer numa coisa, mas me comporto como se ela não fosse verdade. Amém, gente? Então, a gente vai fragmentando o reino de Deus. Isso aqui está virando uma palavra mais pastoral do que de ensino, mas é bom também. É porque agora eu vou virar a chave. Guarda no seu coração o que a gente falou até aqui, tá? É muito importante. Próximo. Então, por causa dessa fragmentação, acontece o seguinte. Hoje a gente aborda o reino de maneira literal. Se abordarmos o reino exclusivamente de maneira literal, o reino de Deus é concreto, é agora, tenderemos ao triunfalismo totalitário. Diga comigo, triunfalismo totalitário. Dito em outras palavras, procuraremos implantá-lo, ou seja, o reino de Deus, solapando todos os outros sistemas e reprimindo todo aquele que não sujeitasse. Este é o grande pecado da igreja medieval. Presta atenção agora que é bem simples. Se a gente interpretar o reino de Deus agora como somente literal, ele é literal e eu não estou mexendo nessa verdade, nós vamos ter a tendência de tentar implantar o reino de Deus, solapando outros governos e oprimindo quem não aceita. Mas agora você tem um problema. Por exemplo, os irmãos tenham misericórdia de mim, pastor G, de verdade. As eleições provaram isso para nós. E não, eu não vou entrar na discussão com vocês. Pode ficar tranquilo, Sandro. Vai ficar em paz. Mas as eleições provaram para nós que, por termos uma visão fragmentada do reino, a gente estava achando que ia implantar o reino, escolhendo o presidente. E aí a gente está achando que quem não sujeitar as leis do reino, a gente vai oprimir. Só que aí você tem um problema. Jesus é o rei do reino e não fez isso quando veio. Quem está me entendendo? Cara, um dos textos que eu mais gosto sobre o Senhor, na implantação do reino de Deus, é no Getsemane. Porque no Getsemane acontece uma situação, são muitas, mas aquela ali é pancada. O Pedrão e está todo mundo com as espadas acreditando no seguinte, ele é o Messias, o rei do reino, o reino é literal, e eles sabiam que as profecias diziam, lembra daquela profecia de Daniel, da estátua lá? Você lê a Bíblia, você lembra, né? Você lembra quem era a cabeça da estátua, o material, você lembra que era o peito, o ventre e as pernas e os pés. Eu sei que você lembra, você lê a Bíblia, né? Hashtag só que não. Era a visão sobre os impérios do mundo e Daniel viu uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos e jogada na estátua, bem nos tempos de ferro e barro, que era Roma, e destruindo todos os outros impérios. Então os discípulos estavam pensando assim, ele é o Messias, o reino chegou, o pau vai quebrar. E diga comigo, vai chegar a hora que o pau vai quebrar. Não é que o pau não vai quebrar e vai quebrar feio, para quem não teme ao Senhor. Só que Jesus, quando chega, age de outra maneira. Então, estão no Getsemane, vão prender Jesus, está todo mundo com as espadas, o Pedro está aqui, ó. O Pedro era o mais crente de todos, né? Agora, tal. Aí, quando os caras chegam, Jesus disse, a quem vocês procuram? E aí, um dos soldados diz assim, a Jesus, o Nazareno, né? Judas deu um beijo nele, pá. Aí, Jesus diz assim, ó, eu sou. O que acontece, gente? Alguém fala para mim, uma pessoa. O que acontece quando ele diz eu sou? Pode falar sem medo, fala. O que aconteceu? Só João diz isso. Mateus, Marcos e Lucas não registram. Mas João diz que quando Jesus falou assim, ó, eu sou, todo o destacamento de soldados caiu no chão. Brrr, igual dominó. Igual boliche. Sabe o que Pedro fez? Vai ser mais fácil do que eu pensava. Sacou a espada e deu na cabeça do Malco. Você não entende, talvez você nunca entendeu o que está acontecendo. Pedro é o mais crente da visão dele. Ele disse, Jesus só falou quem era, caiu todo mundo no chão, ainda pensei que a gente ia lutar, eu só vou ter que ir cortando cabeça.
Porque o reino vai ser estabelecido, porque todos aqueles que não temem a Deus vão ter que, obrigatoriamente, aí Jesus faz algo que Pedro não esperava, que leva Pedro a negar Jesus. Jesus segura e disse: para, Pedro, eu não pedi ajuda. Ele disse: Pedro, quem pela espada vive, pela espada. Não é assim que funciona, Pedro. Aí Pedro está assim: não estou entendendo, você é o Messias, a pedra que vai destruir os outros reinos, a hora chegou. Por que a gente não vai quebrar todo mundo e vamos lá para Roma, estrangular César e botar você no trono? Jesus disse: então, é que não é bem assim que o Pai determinou as coisas. Aí Jesus disse assim, olha para mim: Pedro, ao meu comando, 12 legiões de anjos entram em ação. Lembra do texto bíblico? Você lembra? Você lembra? Eu poderia orar ao Pai e 12 legiões de seres angelicais agiriam. Você sabe quanto que era uma legião de soldados romanos? 6.000 soldados. Quantos eu disse? 12 vezes 6? 72. Sabe o que Jesus disse? Olha para mim: Pedro, embora você não esteja vendo, há 72.000 seres angelicais aqui esperando o meu comando. Você acha mesmo que eu preciso dos seus esforços para implantar o reino? Ele cura a orelha de Malco. Olha a cena! Todo mundo caindo no chão. Ele levanta os caras e dá as mãos para ser preso. Você imagina quem que tomou coragem de prender ele? Pode me prender. Vai, prende. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Agora você já entendeu o primeiro princípio do poder do reino. Não é imposição, é entrega sacrificial. Ninguém vai se converter porque você vai colocar no seu Instagram: conservador, armamentista, bolsonarista, contra LGBTQIA+. Isso não vai funcionar nunca. Mas se talvez você tratar um LGBTQIA+, como digno de respeito, como qualquer ser humano, e pregar o evangelho para ele sem ansiedade, talvez ele seja salvo. Porque ele vai perceber que você, por alguma razão que ele não entende, está servindo ele. Logo você, que na cabeça dele deveria odiá-lo, porque você é do reino de Deus e você vai obrigar ele a ser do reino de Deus, mas você vai demonstrar o reino na entrega sacrificial. Quem está me entendendo? Agora a gente vai continuar falando disso, então presta atenção, já que a gente abriu essa janela. O reino de Deus é literal, mas ele só vai ser pleno no retorno glorioso de Jesus. Só que aí a gente está tendo uma mentalidade triunfalista. Aí a gente está pensando que evidenciar, manifestar o reino de Deus é a gente se tornar as pessoas mais importantes na sociedade e dominar as áreas de influência. Importa que você seja o CEO da empresa para estar no monte do mercado. Engraçado que eu estou 22 anos lendo a Bíblia e nunca achei isso. Só que isso fala com a sua ambição, então você diz amém. Mas Jesus diz que o reino de Deus é como um pouquinho de fermento, que quando jogado vai levedando a massa devagarzinho. Depois ele diz que o reino de Deus é a menor de todas as hortaliças. Mas se a semente é o reino de Deus, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, influenciando e dando sombra. Mas o que a gente pensa? Não, para manifestar o reino de Deus eu tenho que ser influente, eu tenho que ter muitos seguidores, eu tenho que pagar para minha conta no Instagram ser verificada. O nível de loucura chegou a lugares que eu não imaginava. Então, por que eu cada vez mais estou em luta com isso? É que tem muitos irmãos no Brasil que dizem: pastor, fica, porque a gente não está com você, e sempre que você escreve, sempre, você está sempre instruindo, então é muito útil que você esteja ali. Só que cada vez que eu entro, eu peco. Porque eu vejo coisas que eu digo assim: eu estou louco? Ou só eu que vejo esse absurdo que a gente está vendo? Crente com problema de alma,
pagando para ter selinho no Instagram? Não. Crente que a Bíblia diz que é eleito, adotado, redimido, recebeu o Espírito de Deus como selo, ainda quer o selo do Instagram? Não. O time da mídia, por favor, coloca na Bíblia lá, Efésios 1:13. Vamos ver. Falar o selo de graça. Deixaram o Mark Zuckerberg mais trilionário em um dia, que agora ele vai botar o selinho dourado para quem realmente era verificado antes, e todo mundo vai saber que você pagou. Efésios 1:13, vai lá. É loucura. Aí o que acontece? Você começa a ficar brabinho comigo. É eu que sou arrogante, né? Não é, querido. É que é ruim ter o papel de denunciar. 1:13. Olha lá. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa, e tendo nele também crido, fostes com meu Deus! Então você não precisava pagar para ter um selinho no Instagram e se sentir alguém. As Escrituras dizem que o selo, que você é alguém a quem Deus ama, é o Espírito de Deus em você. Mas é só isso? Só o Espírito Santo em mim? Não, eu quero o selinho azul. No final eu vou fazer uma oração aqui desse lado para todos os não crentes que estão há 10 anos na igreja enganando-se a si mesmos. Tá bom? Você fica desse lado aqui. Glória a Deus, ninguém vai ficar, né? Amém, gente? Até aqui? Faz sentido? Glória a Deus. Difícil é ser eu, pastor G. Fácil é falar de mim. Você não sabe o que minha esposa passa. Semana passada ela estava comigo, eu estava tendo uma pregação bem mais dura que essa. Aqui eu estou parceria, estou me sentindo em casa, já gosto de comunhão com os irmãos. Estava pregando lá em Itapema, lá no interior de Santa Catarina. A Fran estava quase tendo um infarto na cadeira. Porque ela sabe que tem uma zica comigo, que quando eu subo no púlpito eu quero ser só fiel a Jesus. E que eu não tenho medo da cara dos homens, e quanto mais as pessoas fecham a cara, a Fran pensa, não faz isso que nem vocês, porque eu sou o eterno maloqueiro, mas agora de Jesus, entendeu? Eu ouvia Sandrão, Elião, Negrali, sabotagem, entendeu? Favela do Canão, ali na Zona Sul, sim, Brooklyn. Então, o negócio é o seguinte, se você fechar a cara para mim, é aí que eu falar, então round one. Porque eu sei que é para o seu bem. E talvez um dia você vai dizer, graças a Deus pelo aquele louco, por Jesus, que mexeu com o meu homem interior, pregando a mim o evangelho e não as opiniões dele. Se eu falar qualquer coisa que não esteja na Bíblia, você fica em pé e me amaldiçoe, como Gálatas 1:9. Maldito seja agora. Mas se o que eu estiver falando estiver nas Escrituras, vai engolindo. Se estiver difícil, toma água que desce mais fácil. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então vamos para frente que sorte que essa mensagem vai acabar daqui a pouco, gente. Eu acho que ele queria reagir de outro jeito, né? Eu quero achar assim, eu quero crer. Vamos voltar lá para os nossos slides. Olha só, então isto posto, pode voltar ainda lá para o anterior, a gente está no literal. Como que a gente vai manifestar, então, assim, princípios, entrega sacrificial. Outro princípio do reino de Deus. Queremos manifestar o reino de Deus. Olha só, Leandro, como que eu manifesto o reino de Deus no meu trabalho? Claro que a gente pode falar de orar pelas pessoas. Vocês já estão falando disso, então eu não vou chover no molhado. Amém? Isso aí faz parte. Mas Jesus diz assim, lá no Sermão do Monte, que é a constituição do reino de Deus. Jesus falou o seguinte, olha... Se te mandarem andar 1 milha, vá 2. Aí você pensa o seguinte, qual é o contexto no qual Jesus ensinou isso? O Império Romano está oprimindo Israel. Um soldado romano tinha amparo na lei para olhar um troço que ele tinha que carregar e mandar um judeu carregar. E esse judeu tinha que andar 1 milha carregando, previsto em lei. Pega isso aqui e anda 1 milha, e o cara ia do lado ali, né? Comendo maçã, estava oprimindo o povo. Aí Jesus disse, quando fizerem isso com você, porque Roma é um império, você anda 2.
Mas eu já sei disso. Não, você sabe, mas não entende o que isso faz. Que é o princípio para a gente carregar na nossa vida, para manifestar o reino. A gente quer manifestar o reino, cara. Só que a gente pensa no quê? Poder. Nós queremos demonstrar que temos poder. Jesus disse, eu também já vou demonstrar que eu tenho poder. Quando eu ficar nu e sozinho numa cruz, eu vou triunfar sobre todos os principados desta era e da porvir. Eu vou mostrar como é o poder do reino de Deus. Não é bem como Pedro achou, que era mas eu quero unção. Para quê? Porque você quer mostrar que tem poder, mas você não tem autoridade. Poder até o Satanás tem. Poder a gaviões da fiel tem quando se junta. Autoridade não. Aí Jesus disse, você anda mais uma milha. Isso vai fazer o soldado pensar assim, você é maluco. Por que você andou uma milha a mais? Aí você vai dizer assim, é porque eu estou sujeito a uma autoridade superior a você. E ela me mandou dar 2. Essa é a porta que você abre para anunciar o rei do reino. Nunca menos, sempre mais. Aí é por isso que Jesus disse no mesmo Sermão do Monte, escuta, em Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então a gente quer mostrar o reino de Deus para o mundo. Como é que a gente faz? A gente entra numa guerra ideológica e diz que quem é de Deus vota naquele cara. E quem é do diabo vota naquele cara. E o diabo ganhou. Estamos com um problema teológico no Brasil a ser explicado. Não, fica calmo, Sandra, não vou entrar nessa parte. Não mais do que isso. Puxa, e agora o diabo ganhou, gente? Não é? Que era Deus e o Satanás na eleição. O de Deus a gente elegeu, Deus nunca. E o diabo a gente também elegeu, Deus também não. Porque Deus não desce a esse nível de discussão ideológica. Aí a gente começou, nós contra eles. Lembra o Pedro com a espada? É agora, Jesus, tá vindo os gays. Em nome de Jesus! Estou sendo fiel. Quanto mais eu leio minha Bíblia, mais eu vejo que não é assim. Quem está me entendendo, gente? Eu estou até me fazendo de louco aqui, dramatizando aqui, para você entender direito. Não, porque... Gente, eu vou dizer de novo. A gente manifesta a autoridade do reino com entrega sacrificial. Isso é poder real. Poder real não é necessariamente você ter o maior cargo na sua empresa. É você terminar suas obrigações e servir um colega de trabalho. Tão somente porque isso glorifica a Deus. Você faz isso? Mas você quer poder, eu quero curar, quero perna crescer. Tudo bem, é legal, mas por que você quer isso? E se Deus te usasse para todos esses milagres e sinais que você deseja, mas ninguém nunca soubesse nem tirasse foto? Você ia ter o mesmo desejo? Glória a Deus. Mas a maioria de nós talvez não. Então a gente precisa repensar o reino de Deus. Quem está me entendendo aqui, gente? Como é que a autoridade funciona no reino de Deus? Então, se a gente acha que ele é só literal, a gente vai pensar o que a igreja medieval pensou. A igreja é o reino, ela representa Deus, vamos impor o reino goela abaixo e vamos matar todo mundo que não crê. A igreja já fez isso na história. Aí agora a gente está de novo pendendo para esse lado triunfalista totalitário. Por quê? Porque a gente acha que a igreja tem que estabelecer o reino de Deus. Está na Bíblia? Não, em lugar nenhum. Mas você não lê a Bíblia, você escuta um pregadorzinho descolado que você gosta, e ele diz para você, e você acredita que é. Isso é triunfalismo. Essa ideia de que nós vamos ter um presidente crente, um governador crente, um prefeito crente, um vereador crente, e São Paulo será do Senhor Jesus, e vamos fazer a marcha para Jesus. E o que adiantou mesmo?
Nada, mas quem que faz essa conta? Ninguém, só eu, porque é chato, Leandro. Pô, você vai falar contra a marcha para Jesus, aí não vão te convidar mais para pregar, e quem disse que eu quero? Hã? Jesus não mandou marchar para ele em lugar nenhum? Que marcha para Jesus que deixa a cidade mais suja do que estava antes? Hã? Só que a gente não está aqui falando daqueles irmãos, a gente está falando da gente, amém? Então a gente pode se alinhar à vontade do Senhor. Só que sempre que a coisa cresce muito, gente, Deus sai fora, que rola muito interesse político e financeiro. Mas olha, Deus é teimoso, Ele ainda insiste em usar um povinho de Pirituba. Com 500 seguidores no Instagram. Ainda comprou a metade, é tudo árabe e chinês. Glória a Deus, amém? Pastor G, faz sentido o que eu estou falando? Então assim, eu fico tentado a pedir desculpa para vocês, mas é para o bem de vocês. Porque eu sei que uma noite, uma hora, Sandro, não dá, as pessoas não entendem. Elas, muitas vezes, por estarem tão na carne, elas só recebem a ofensa. E eu não quero ofender, não além do necessário. Porque Provérbios diz assim, ó, da Bíblia que você não lê: leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Você quer ficar ganhando beijinho de pastor hypado, mas quem ama, fere para que haja cura. Quem está me entendendo? E nós estamos sendo feridos, não por mim, pela palavra de Deus. Glória a Deus? Amém? Isso aqui tudo é o crivo que eu passo na minha vida. Eu já acreditei nessas pataquadas evangélicas. Mas quando a gente deixa de ser menino, a gente deixa também as coisas de... Glória a Deus, isso aqui é uma conferência. Encontro para conferir a vontade de Deus à luz da sua palavra. Então, se a gente acha que é só literal, a gente vai entrar para o lado do triunfalismo. Vamos estabelecer o reino, vamos dominar as áreas de influência. Eu chamo a teologia do pink do cérebro. Aqueles dois ratinhos que eles vivem achando que vão dominar o mundo, mas tipo assim, eles não têm capacidade. Quem está me entendendo? A igreja não foi chamada para estabelecer o reino de Deus. A igreja foi chamada para testemunhar o reino de Deus. É diferente. Então, por intermédio de uma vida sacrificial, a gente testemunha que Deus está atuando entre os homens. Quem está me entendendo? E aí há sinais, e aí há cura, e Deus sim pode prosperar, e Deus sim pode colocar irmãos dentre nós em lugar de destaque, mas isso está generalizado, não são todos os irmãos. Paulo chega a dizer aos coríntios: Deus não escolheu muitos sábios dentre vocês. Estava chamando os caras de burro, na cara dura, gente. Paulo estava dizendo: vocês são tudo de Pirituba e do Alto Boqueirão. Não tem muitos entre vocês. E ele estava dizendo: não é isso, e Deus fez isso para frustrar o poder desse século, para envergonhar os que pensam ser alguma coisa. Deus usa aqueles que nada são. Amém? Glória a Deus. Segundo, para a gente ir caminhando já para a nossa reta final aí, segundo slide lá. Então, literal, dá esse problema de triunfalismo totalitário. Queremos impor o reino de Deus, as leis de Deus à força, e a gente acaba fazendo o quê? Ferindo ainda mais as pessoas. E como a igreja já fez na história, a igreja derramou sangue em nome de Deus, gente. Que loucura, por causa de uma visão equivocada. O reino de Deus é literal. Jesus virá em carne, vai reinar sobre a terra, mas só no seu retorno. Agora o reino de Deus, que é literal, ele tem uma manifestação distinta. Só que se, por outro lado, se interpretarmos somente, está vendo que eu estou indo para os extremos? Somente de forma espiritual, seremos levados ao escapismo. É outro problema que a gente já teve. No meu livro aqui, eu explico sobre triunfalismo, escapismo e a verdadeira esperança cristã. Eu estou aqui só arranhando. Disse no começo, repito, não dá tempo de entrar nos pormenores. E o escapismo é deixar essa terra ir para o... Ainda bem eu vou morar no céu. Oh, oh. E também desestimularemos o engajamento cristão que visa a melhoria do mundo. Então a gente vai para o outro extremo. Sempre que eu confronto o triunfalismo totalitário,
As pessoas me acusam de ser escapista, mas eu não sou, daí elas não conseguem. Elas acham que eu estou dizendo assim, ó, que o mundo está mal, e que já que a igreja não vai estabelecer o reino de Deus, então nem adianta votar direito, nem adianta se envolver com política, nem adianta pensar em melhoria na educação. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tem que pensar da maneira comedida e bíblica. Há sinais e evidências que a igreja dá por meio da sua missão, de que o reino de Deus já está atuando. Mas na teologia, isso foi colocado na seguinte frase, falando sobre como que o reino de Deus opera. Já, mas ainda não. Diga comigo, já, mas ainda não. O que os teólogos queriam dizer com isso? O reino de Deus já está atuando entre os homens, mas ainda não em plenitude. Então não estou dizendo que não tem nada a ser feito, não há um testemunho, que não há poder disponível à igreja. Coloca isso na ordem certa. Se a gente pensa que o reino de Deus é só espiritual, é Deus reinando no nosso coração, a gente se torna escapista. Já que não tem nada que fazer, é mesmo. Quando eu estava confrontando a idolatria política das eleições, além dos irmãos que me chamavam de esquerdopata, que é o que a maioria das pessoas entendeu de tudo que eu disse, que eu sou de esquerda. Nossa, cara. E é verdade uma coisa, eu preciso dizer para vocês, eu chuto com as duas, é diferenciado, cara. Mas não sou de esquerda e também não sou de direita. Eu vejo a política com descrença, eu sou um incrédulo político. Eu exerço minha cidadania à luz do Evangelho. Então eu olho assim, ruim, terrível, ruim também. Menos pior, aí eu voto no menos pior, eu só não faço campanha, porque o menos pior já comprou uma narrativa de nós contra eles. Aí a pessoa que é ignorante, se eu fizer campanha, ela vai achar que eu estou dizendo que ele é quem Deus escolheu, que no caso a maior parte da igreja disse isso, mas eu nem corro esse risco, eu só voto. Que no caso dessas eleições, estava bem difícil, mas está tudo bem, está tudo bem. O diabo não ganhou, aleluia. Glória a Deus. E o amor também não venceu. Vai que você está na dúvida, né? Que eu sou da filosofia, o amor venceu. Não, tudo bem. Patifaria também. No Brasil tudo é ruim, bastante ruim. Então, gente, não é para gerar escapismo. Não tem nada que ser feito pelo mundo. Tem. Aí você precisa entender o seguinte, presta atenção. O maior capítulo de Paulo, escuta isso, que eu estou acelerando para ir para a reta final. Essa é a introdução da mensagem, vou pregar a introdução hoje. O maior capítulo de Paulo, todas as suas epístolas, é 1 Coríntios 15. Qual é? Tem 58 versículos e Paulo está falando sobre a ressurreição e a vinda do reino de Deus. Gasta um tempão explicando aqui no livro sobre isso. Quando Paulo termina falando que a gente vai ressuscitar, que o reino de Deus vai se manifestar, ele não diz assim, então já que isso vai acontecer ainda plenamente, não tem mais nada que ser feito. Não, ele diz o seguinte, coloca para mim 1 Coríntios 15, 58, que é o último versículo do capítulo. Ainda temos aqui 9 minutinhos. Graças a Deus vai acabar, gente. Meu Deus, que luta, né? Eu ainda me dou o trabalho, né? Eu estava acompanhando vocês, eu vi que ontem vocês terminaram chorando, estava todo mundo aqui ajoelhado. Gostoso, né? Faz parte. Eu não estou sendo irônico, assim. Mas hoje não, hoje é ensino, a gente vai fazer uma oraçãozinha breve e Deus abençoe, tá bom? Porque há momento para cada coisa. Glória a Deus. Hoje a única coisa que você vai sentir é raiva de mim. Mas tomara que sinta raiva de você mesmo. Aí eu já estou no lucro. Se você falar, cara, eu estou com raiva de você, pastor Leandro. E eu digo, está com você, de você também? Estou. Então tá bom. Só não fica com raiva só de mim, porque a culpa é tua, que é frio, preguiçoso, negligente, não lê a Bíblia, alienado. Então, olha só. Portanto, presta atenção, esse portanto quer dizer tudo que eu disse antes, e tudo que eu disse antes é 57 versículos explicando como vai ser o reino de Deus em sua plenitude e como será a glorificação do nosso corpo. Então Paulo diz assim, o negócio é o seguinte, a parada vai ser muito maravilhosa, vamos ser ressuscitados, vamos ter o corpo glorificado, Jesus vai reinar, pôr os inimigos debaixo do seu pé, devolver o reino para o Pai, a terra vai ser cheia da sua glória, aleluia, tudo que a gente quer, que Paulo diz, mas agora,
Já! Jesus já entrou nesse tempo, nessa era, o reino está atuando, os discípulos do reino estão aí, mas ainda não. Então a gente aguarda ele vir e completar tudo, glória a Deus. Aí ele diz, portanto, já que tudo é assim, haverá um reino literal, glória de Deus, terra cheia, tudo restaurado, aleluia, reino de sacerdotes. Ele diz, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eita, aqui tem um princípio maravilhoso. O que Paulo está dizendo é que quando a gente trabalha nessa era, à luz do reino de Deus, tudo que a gente faz agora, para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, de alguma maneira misteriosa, vai permanecer por toda a eternidade. O termo que ele usa é não vai desvanecer. Então a conclusão não é, então não vamos fazer nada. A conclusão é, vamos arregaçar as nossas mangas e vamos trabalhar de maneira firme, constante e sempre abundante para a proclamação do reino de Deus, porque tudo que fizermos sobre esse entendimento vai permanecer por toda a eternidade. E eu tenho dezenas de textos do Novo Testamento para explicar isso para você. Mas não precisa, isso é suficiente. Então assim, olha para mim. Leandro, eu me sinto chamado para pedagogia. Então cada hora gasta para ensinar uma criança a ler, vai ecoar por toda a eternidade. Eu tenho um chamado para arte. Então cada música composta, cada quadro pintado, feito sobre a luz desse entendimento no Senhor, para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo, para o bem do mundo, vai ecoar por toda a eternidade. E é uma maneira muito misteriosa que Paulo explica isso. Então, entender isso nos engaja na missão e não nos desengaja da missão. Não é essa a conclusão. Então, volta para o nosso slide, para a gente ir caminhando para o fim. O reino de Deus, ele não é só literal, ele é literal. Ele não é somente espiritual, ele é espiritual. Agora ele atua de maneira, fugiu a palavra, não é secreta, que tem que ser testemunhado. É de maneira modesta. Jesus vai dizer que o reino de Deus é a menor semente. Ele conta uma parábola em Marcos, das que eu acho mais maravilhosas. Marcos 4, Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente no seu campo. E ele foi dormir. Aí ele diz assim, embora ele desconheça como, ela germinou e brotou. Sabe qual é o lance maravilhoso do reino de Deus? É que a nós cabe apenas ser fiel na proclamação do reino de Deus. E embora não saibamos explicar como, tudo aquilo que for feito nesse entendimento vai frutificar para a glória de Deus. Só que a gente precisa ter um entendimento correto do que estamos fazendo. Quem está me entendendo? Então eu não preciso me preocupar com áreas de destaque e influência. Olha para mim. Jesus não te chamou para ser influente. Te chamou para ser fiel. Bum. No triunfalismo evangélico. Vou dizer de novo. Jesus não te chamou para ser influente. Te chamou para ser fiel. E se na vontade dele ser fiel te levará a ser influente, está tudo bem. Só não inverta a ordem. A obstinação, embora essa seja uma palavra forte, do coração de um discípulo de Jesus, tem que ser exclusivamente ser fiel a Ele, custe o que custar. Quem está me entendendo? Ele não te chamou para ser relevante.
ou influente. Te chamou para ser fiel. Só que isso não vende, isso não levanta ninguém da cadeira, isso não enche estádio. Porque Jesus disse que muitos seriam chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe a diferença entre chamados e escolhidos? Os escolhidos são aqueles que disseram sim ao chamado da fidelidade. Eu fui salvo por Jesus há 22 anos atrás. E tem 22 anos que eu persigo uma única coisa. Eu quero ser fiel ao Senhor. O que isso me custa? Me custa ver os pregadores da minha faixa etária, que começaram comigo, outros bem depois, ricos, indo 3 a 4 vezes para a Disney. Enquanto eu moro de aluguel. Mas a minha consciência está em paz. Eu não estou enriquecendo com o Evangelho. Porque o Evangelho não é fonte de lucro para ninguém. Eu li na minha Bíblia. Quem está me entendendo? Há quem diga que eu sou invejoso. Não, querido. Não é que eu não estou lá porque eu não consigo. E nem é pecado estar lá. Eu estou dizendo é pecado usar o Evangelho para esse tipo de coisa. Quem está me entendendo? Fica tranquilo. Pode ir lá visitar o Pateta, tá? No Pluto. Tá tudo bem. Eu não sou franciscano. Eu só estou dizendo que eu decidi ser fiel, Pastor G. E eu já andei, e por vezes ando, nos grandes cenários evangélicos no Brasil. E quem me conhece sabe, a mensagem não muda jamais. Faca na caveira. Fatiou, passou. Bom, Matias. Fatiou, passou. E bom, Matias. E por vezes eu já desci do púlpito e falo isso com todo temor e amor da minha princesa. E a minha esposa disse assim, ó, pegou muito pesado hoje. Eu disse, toma água que ajuda a descer, amor. Aí o que você acha? Que eu sou um rude estúpido? Ela sabe que não. Mas é que no púlpito eu não tenho amigos e nem parentes. Eu tenho um Senhor a quem eu vou dar conta. E não é uma frase de efeito para você aplaudir. É uma coisa que me custa todos os dias. Contudo, eu tenho uma visão do que é eterno. Aleluia. Eu estou perseguindo uma única coisa. Eu quero naquele dia, Pastor G, ouvir do Senhor, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra na alegria do teu Senhor. Aí você vai ver nós entrando na Champions. Rapaz. Toca em mim, Jesus, que eu quero jogar. Quem está me entendendo, amém? Então, os caras já até mudaram, porque eu acho que ele mandou mudar ali, porque está dando meu horário, faz 1 minuto. Mudaram por conta que o Sandro já mandou uma mensagem no WhatsApp. Muda o slide para ver se ele termina. Volta ali, varão. Ah não, agora vai para lá. É isso. Aí. Então, primeira maneira é unicamente literal. Ele é literal. Segunda forma é unicamente espiritual. Ele também é espiritual. E a terceira abordagem equivocada é unicamente ética. Diga comigo, unicamente. Como no caso dos teólogos liberais, outro dia eu explico isso, não apenas tenderá ao moralismo, como também reduzirá o poder sobrenatural de transformar realidades contido na mensagem do reino. Então eu não estou dizendo que o reino não transforma, eu não estou dizendo que Deus não cura enfermos, eu não estou dizendo que nós não precisamos buscar com zelo, os dons espirituais. Eu estou dizendo que as coisas têm que estar na sua ordem. Há quem pensa, que já são os teólogos liberais, está bem famoso no Brasil agora, não, o reino de Deus não é nada disso, o reino de Deus é uma ética, é uma filosofia de vida, você precisa ser do bem, vibe positiva, positividade, você precisa amar, ame todos do jeito de Deus. Glória a Deus, porque o amor está dentro dos absolutos de Deus, tem um jeito de amar, do jeito que Deus ama. Jesus disse que a gente tem que amar como Ele nos amou. E Ele nos amou como? Raça de víbora, sua cobra, se arrepende, eu te amo. Não é mais ou menos assim o Evangelho? É uma coisa louca, né? Me joga no chão, me chama de lagartixa.
Sim ou não? É uma doideira. O Evangelho diz, é Timothy Keller, o autor dessa frase, o Evangelho diz que você não é tão ruim, você é pior do que pensa. Amém? Mas que você é mais amado do que poderia imaginar. Esse é o paradoxo do Evangelho, nos mantém numa posição de humildade. E aí pessoas que têm esse coração podem ser usadas por Deus, porque elas nunca vão roubar a glória de Deus. Deus normalmente usa mais quem não é, porque quem não é não tem chance das pessoas achar que é a capacidade dele. Só pode ser graça, quem está me entendendo? Então, muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus é só uma ética e isso só gera moralismo, né? Essa coisa, essa parada é tão louca, que essa abordagem ética, que é assim, ó, pela família, mas eu estou no terceiro casamento. E ninguém parece que consegue fazer essa conta. Ah, esse é o político crente que defende a família, que está com a terceira mulher. Ninguém está vendo. Isso não é o reino de Deus. Quem está me entendendo? E aí tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que a gente não consegue interpretar. Porque a gente não percebe. Então, o reino de Deus tem uma ética? Tem, mas essa ética atua de dentro para fora. Deus vai regenerando seu coração e o meu, e a gente vai ter um comportamento santificado. Claro! Só que não é de fora para dentro. Não é você tentar se adequar. Tem gente que fala, não, eu não vou na igreja porque eu fumo ainda. É por isso que você tem que ir na igreja. Eu ainda não me batizei porque eu peco. Não, gente. É justamente porque somos pecadores carentes da graça de Deus que a gente responde ao Evangelho com arrependimento. Amém, gente? Amém? Então, para a gente encerrar, tem uma última frase ali. Próximo slide. Tem mais um ou não? Então, o reino de Deus não é isso ou aquilo. Eu não preciso dizer, o reino de Deus é literal? É. Ele é espiritual? Sim. Ele é também uma ética? Também. Então ele não é isso ou aquilo, antes ele é ambos, e acima, literal, espiritual, ético e também eterno, presente e vindouro. E isso é maravilhoso, entender que o reino de Deus cobre todas as eras, de uma eternidade a outra. Presta atenção agora, 3 versículos que falam por si só, para você entender eterno, presente e vindouro. Esqueci. Eu estou com a minha cabeça fraca. Marcos 1,15. Marcos 1,15. Jesus começa a pregar, e Jesus pregava sobre o reino de Deus. Então é muito importante a gente entender o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, a primeira coisa que ele falou foi essa aí, ó. O tempo está? E o Pedrão falou, então é agora que o pau quebra? Disse, mais ou menos. O tempo que o reino invadiu essa era chegou. E o reino de Deus está próximos. Arrependei-vos e crede no... Então presta atenção, primeira coisa, primeira evidência do reino de Deus não são sinais ou prodígios, é arrependimento. A primeira evidência que o reino de Deus está num lugar não é que as pessoas são curadas de enfermidades, é que elas se arrependem dos seus pecados. Glória a Deus. Então o reino de Deus está próximo, Jesus falou, o reino de Deus está chegando. A galera, uau, está vindo. Aí no meio do ministério de Jesus, Lucas 11, 20. Não entendi. Glória a Deus. Lucas 11, 20. Aí Jesus está expulsando demônios, curando enfermos, como vocês conhecem. Ele diz assim, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre... Marcos 1,15 ele disse, o reino de Deus está próximo. Lucas 11,20 ele diz, o reino de Deus? O reino de Deus? Então até aqui está tudo bem, estava próximo, chegou. Aí em Lucas 18, 21, se eu não estou errado. Se eu tiver é 22 ou 23. Não, então é 22, 18. E o pastor que não estuda a Bíblia dá nisso. 22. Aí eu não estava tão longe.
Por isso vos digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira até que... Na última ceia com Jesus, até que venha o reino de Deus. Espera. Jesus chegou dizendo, o reino de Deus se aproxima. No meio do seu ministério, ele diz, o reino de Deus é chegado. Na última ceia com os discípulos, ele disse, o reino de Deus está vindo. Aí você fala, Jesus está com algum problema? Ele disse, não, é que o reino de Deus é eterno, presente e vindouro. Deus reina por toda a eternidade. Primeira verdade. O reino de Deus já atua no tempo presente. Segunda verdade. Mas a plenitude desse reino na terra é vindoura. Terceira verdade. Eterno, presente e vindouro. E nós estamos onde? Na manifestação presente do reino de Deus. Como é que a gente testemunha esse reino? Tendo as posições mais altas? Não. Impondo as verdades desse reino? Também não. Andando a segunda milha. Dando a outra face. Demonstrando que nós estamos sujeitos a uma autoridade transcendente, superior às autoridades dessa era. Quem me entende? E essencialmente, para fecharmos, frutos dignos de arrependimento. Você era de um jeito, se comportava de um jeito, agora é de outro e se comporta de outra forma. Porque essa é a primeira evidência do reino de Deus na sua vida. Eu queria tanto orar lá em casa e alguém ser curado. Não se preocupa. Se preocupa em deixar evidenciado que você se arrependeu do estilo de vida que levava e da forma que pensava. Posso ler só mais um versículo para terminar? Glória a Deus, eu nem pedi 5 minutos. Colossenses 1,13. Esse aqui é de praxe, é um brinde do Espírito Santo para nós essa noite. É um brinde, é um bônus. Frete grátis. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu. Então, outrora, éramos escravizados no império das trevas. Quem aqui estava nessa condição comigo também? Algumas pessoas, outras são tão boas que não, glória a Deus. Ele nos transportou, olha que coisa maravilhosa, ele já fez isso. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Agora diga comigo, porém, mudança de reino implica em mudança de princípios. Seus princípios mudaram? Você já se arrependeu? Deu 180 e passou a pensar do jeito que Deus pensa, a falar do jeito que Deus fala e a andar do jeito que Deus ordena? Então você já está no reino de Deus. E aí a gente vai falar então sobre testemunhar no reino de Deus. Agora, se você diz que pertence ao reino de Deus e segue os valores do império das trevas, como ama a influência, ama o dinheiro, ama as altas posições. E sabe o que é o pior no seu caso? Pergunta para mim o quê? Que você não tem influência, não tem dinheiro e não tem posição nenhuma. Cara, é muito ruim. Eu amo a influência, eu amo o dinheiro, eu amo ter uma posição. Você tem? Então, como que você diz que é um cidadão do reino de Deus, se seus princípios e valores não foram afetados radicalmente? Então, sempre que eu prego, as pessoas dizem para mim assim, isso é muito radical. Eu digo, amém! Primeiro, porque radical vem de estar enraizado. E segundo, é porque meu comportamento e forma de falar e pensar é tão distinta que escandaliza as pessoas. Estou indo para o caminho certo. Porque mudança de reinos implica em mudança de princípios. Amém, gente? Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite especial.
Muito obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que foi entregue para a glória do teu nome e para a remissão dos nossos pecados. Obrigado porque você tão graciosamente, misericordiosamente salvou um traste como eu e salva pessoas que não tinham outrora valor algum, como essas que estão aqui. Pai, obrigado pelo seu Espírito derramado com a ascensão de Cristo sobre os nossos corações. Eu não te peço mais unção, mais o teu Espírito. Você já derramou o seu Espírito e isso é o selo que nós pertencemos a você. E não precisamos de nenhuma outra coisa a não ser ouvir o teu Espírito pela tua palavra, a viver na comunhão do seu povo e dia a dia sermos transformados pela atuação do teu Espírito. Pai, eu te peço a começar por mim, pela Fran e pelo bem, e se estender pelos seus filhos que estão aqui, ou aqueles que nos acompanham, Senhor. Alcança os nossos corações de pedra, arrogantes e insensíveis. Muitos de nós se debateram essa noite com a tua verdade, porque somos rebeldes, mas eu te peço, tem misericórdia da multidão dos nossos pecados, e da insistente rebeldia do nosso coração, e salva-nos nessa noite. Dá-nos um coração regenerado e dá-nos um espírito reto, Senhor. Que cada um de nós, dos mais anciãos, aquele que está na mais tenra idade, Senhor, não nos esquivemos da sua palavra e da sua instrução, mas que nos expomos em arrependimento e quebrantamento, Senhor. E, Senhor, confiemos na sua ação redentora, que nos transforma. Eu te dou graças também, porque tudo aquilo que você exige de nós, não depende do nosso esforço próprio, mas da nossa entrega ao teu Santo Espírito. E eu te dou graças por isso, Pai. Nenhum de nós, a começar por mim, poderia obedecer os seus estatutos e juízos e viver de uma maneira que te agrade. Ninguém aqui pode, ninguém, mas o teu Espírito em nós, pela instrução, admoestação, exortação da tua palavra e da comunhão do teu povo, nos guia a toda a verdade e nos afeta, Senhor, de dentro para fora. Obrigado, Pai, por mais esse tempo de santo ajuntamento, e que isso aqui não seja um ajuntamento de pessoas que têm interesses comuns, mas que seja uma assembleia solene de pessoas que o seu Espírito congregou para afetá-las com a sua palavra, mediante a revelação da sua vontade, Pai. Muito obrigado pelos pastores dessa casa, por aqueles que estão servindo, Senhor, nessa conferência, dos serviços mais importantes aos mais simples, como o estacionamento, que todos sejam cheios de toda a plenitude do seu conhecimento, e que sejamos mais um pouco mudados nesses dias de ajuntamento, Senhor. Eu oro e te dou graças por Cristo Jesus, Pai, e peço que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, e quem crê diga amém. Deus abençoe vocês, gente. Obrigado. Lá tem o livro, vou ter o prazer de dedicar. Obrigado, pastor Sandro. Tá com o microfone. Obrigado, gente. Glória a Deus. Quem foi abençoado por esse ensino e por essa palavra? Amém. E se você achou a palavra, dura, como várias vezes o Leandro falou, se você está aqui, Deus não é por acaso. Deus não é Deus do acaso, mas sim de planos e propósitos. Então, essa palavra foi para mim e foi para você. Vamos lá, tem alguns recadinhos. Temos visitantes de primeira vez aqui? Temos visitantes? Visitantes de primeira vez? Não? Estamos em família. Bom, falar um pouquinho do nosso Audaz Store. Quero indicar aqui para vocês alguns livros. Temos aqui o Temperamentos Transformados. Não sei se vocês... Quem é que já leu esse livro? Quem é que já leu esse livro? Boa! Então aqui fala dos 4 perfis, melancólico, fleumático, sanguíneo. E aqui ele traz a luz da Bíblia, trazendo alguns discípulos. Então, super recomendo. E A Presença é um livro novo que eu estou lendo também. E é um livro que tem me impactado muito, pois fala de uma forma como nos achegarmos, termos de fato a verdadeira presença de Deus. Então, essa é a indicação. Também mais um recadinho, em agosto nós iremos iniciar o Clube do Livro.
Então, quem tiver interesse, chama lá no direct do Instagram. Então, o Clube do Livro vai ser um momento onde nós estaremos estudando sobre um livro e conversando sobre esse livro quinzenalmente. Então, é uma forma aí de estimular os ensinos, né? Não preciso nem falar sobre leitura, que o Leandro já falou muito, né? Isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento como pessoa e como cristão. Então, para finalizar, vamos orar. Peço para que vocês se levantem para a gente finalizar esse culto. Orando. Sandro, só me tira uma dúvida. Vai ter louvor? Ou encerra? Aí já encerra? Ah, então tá. Então iremos orar e estamos liberados. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai amado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai amado. Assim como nós já falamos, Pai, nada é por acaso, Senhor. Se tudo aquilo que foi falado é porque nós precisávamos ouvir essa palavra, Pai. Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, nos leve embaixo da Sua santa proteção, Pai amado. Pai, que amanhã possamos estar aqui juntos, Pai amado, para continuar essa construção do reino em nós, Pai. Que nós possamos, Pai amado, estar aqui para aprender ainda mais do Senhor, Pai. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos finalizar glorificando ao Senhor com as nossas palmas. Quem vem amanhã, levanta a mão e fala, eu! Aê, então até amanhã.